assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro depois da segunda rodada. Essa rodada aqui diz muito o que vai ser o campeonato. Eu vou começar falando sobre o sétimo colocado, o Palmeiras, que na minha opinião está na frente de todos os times para ser o campeão. Porque depois do que a arbitragem fez hoje com o Sport no jogo contra o Palmeiras na Ilha do Retiro, lá no Pernambuco, vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras. O jogador do Palmeiras simplesmente deu uma voadora na cabeça do jogador do Sport. Não foi expulso. Bruno Henrique, na final da Copa do Brasil, foi expulso por muito menos quando ele chutou a cabeça de Mateuzinho, recolhendo a perna, foi expulso direto, sem direito a olhar o VAR. Hoje, o jogador do Palmeiras não foi expulso em uma entrada muito pior. O pênalti que deram pro Palmeiras hoje é caso de parar o campeonato e começar de novo. Vamos zerar o campeonato? Nós começamos da primeira rodada, por causa desse pênalti aqui. Sabe por quê? Porque daqui até o final do ano, quando chegar no final do ano, se o Palmeiras for campeão com 3 pontos, esses 3 pontos de hoje, na minha opinião, não devia valer. Não devia valer. Porque tem VAR. Tem VAR. O jogador do Sport simplesmente tirou a bola. O jogador do Sport tirou a bola. Tirou a bola. Zé Rafael resvalou o pé no jogador do Sport. Ele caiu, ele não pediu pênalti. Quando ele olhou pro lado, o juiz já vinha apontando para a marca da cal, pênalti. Pênalti. Então ali para mim é caso de parar campeonato. Para o campeonato e começa de novo, porque é uma vergonha o pênalti que deram pro Palmeiras. Primeiro colocado do campeonato é o Internacional, que ganhou também, na minha opinião, ajudadíssimo pela arbitragem. O Cruzeiro teve um jogador expulso e muito injusto a expulsão do jogador do Cruzeiro. E o Cruzeiro com a menos não suportou e tomou 3. Foi 3 ou foi 4? Tomou 3, fora o baile do Internacional, que tem um bom time. Depois vem o Corinthians, que o Corinthians está em segundo colocado. Porque tem 4 gols de saldo, tá em segundo colocado. Mas é o seguinte, o Corinthians, se sair o Yuri Alberto, entra quem? Se sair Memphis Depay, entra quem no Corinthians? O Corinthians tem um time bom, mas não tem um elenco que você fala assim, não, esse elenco do Corinthians vai brigar para ser campeão até o final do campeonato. Na minha opinião, esse elenco do Corinthians não briga para ser campeão até o final do campeonato. Na minha opinião. Mas tem um bom time, vai brigar na Libertadores do Corinthians se não sair ninguém e se os caras não se machucar. Se conseguir manter aí, né? Aí vem o Ceará, que tem 4 pontos. Queira ou não queira, já falei isso. Quem vem da Série B já vem brigando para não cair. E o Ceará já tem 4 pontos, mais 41 pontos, tem 45 e pode olhar para a Sul-Americana. Ou quem sabe, para a Libertadores, né? O cara não sabe, o time do Ceará tá jogando bem lá, continuar ganhando. Tudo pode acontecer, mas no momento tem que garantir a permanência. Depois, em quarto lugar, vem o Fortaleza, que está em quarto, mas era para ser o líder. O Fortaleza estava ganhando do Mirassol até o final do jogo, e o Mirassol simplesmente fez um gol e empatou, e o Fortaleza tem 4 pontos, mas era para ter 2 vitórias, que levou o gol no fim. Depois do Fortaleza vem o Botafogo, que ganhou. O Botafogo ganhou, gente? O Botafogo ganhou bem de Juventude, goleou o Juventude, se eu não me engano, foi 4-0 pro Botafogo. Foi 4-0 pro Botafogo, gente? Ou foi 2-0? Eu não tenho certeza, eu me esqueci. Aí vem o Flamengo, que na minha opinião é o melhor time do campeonato disparado. O Flamengo ficou praticamente uma semana sem jogar, uma semana fora do Rio de Janeiro, viajando, sem treinar, só mantendo a forma ali, os caras cansados, jogaram Libertadores, e agora o Flamengo hoje jogou e ganhou do Vitória 2-1, era para ter sido goleada na minha opinião. O Flamengo perdeu no primeiro tempo, um caminhão de gol, o Juninho perdeu o gol, logo 2 Juninho perdeu, o Cebolinha perdeu o gol. Todo mundo, a maioria dos jogadores da frente perdeu o gol, mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Aí vem o Palmeiras, que eu já falei de Palmeiras aqui, dá até raiva de falar. Agora sim, é culpa do Palmeiras? Não é culpa do Palmeiras não, é culpa da arbitragem. É culpa da arbitragem. Só que quando é contra o Palmeiras, o choro é grande. Não vou ver ninguém chorando por causa de sair, né? Porque também é a favor deles. Aí vem o Juventude, que tem seus pontinhos ali, Fluminense, que ganhou a primeira, perdeu o primeiro jogo, ganhou a primeira no campeonato, com 3 pontos, Grêmio em 10º. Aí vem o Vasco, que ganhou o primeiro, já tomou taco, ó. O Vasco é o seguinte, ganhou do Santos, aí já se iludiu. Aí o torcedor já ficou um pouco soberbo, né? Ganhou do Santos, sei o quê, Vasco, campeão, voltou. Tomou um pau tão grande do Corinthians que, fala pra tu, foi 3-0 pro Corinthians. Se fosse 5-6, era o resultado justo. Porque o VAR anulou 2 gols e fora os gols que o Corinthians perdeu, amassou o Vasco. E depois do jogo, o Vasco sendo amassado, o cara perguntou pro técnico do Vasco, Carille, você precisa de reforços? Assim, com as minhas palavras. O Vasco precisa de reforço? Ele falou que não precisa. O Vasco não precisa de reforço. Então, beleza, tá bom.
Não precisa de reforço. Então, vamos ver o que vai acontecer no final do ano sem reforço. Aí vem Cruzeiro, que perdeu hoje, ganhou a primeira, perdeu hoje. Bahia, que o Bahia é o time que... O Bahia empatou com o Corinthians no final. Empatou com o Corinthians no final. Na Libertadores com o Inter no final. Deixa os times empatar. E hoje tava ganhando do Santos. Santos empatou e virou. E no final foi ao contrário. O Bahia empatou contra o Santos. O Bahia tem um bom time. São Paulo, que na minha opinião, se o São Paulo não abrir o olho do que tá acontecendo... O São Paulo é isso aqui, ó. É 14º pra Sul-Americana e, de pior de tudo, brigar pra não cair. O São Paulo. Falar pra tu. É o tipo Fluminense do ano passado. Parece que é bom, mas não é tão bom como parece. Depois vem Bragantino, que tem um ponto ali. Santos, que Neymar não joga nunca, né? Neymar não vai estrear não no Campeonato Brasileiro. Tinha um edema na coxa, um mês pra curar o edema na coxa. Santos precisa de Neymar urgente, porque o Santos... tem um time limitado sem Neymar, na minha opinião. É um bom time. Não briga pra não cair, não. Mas sem Neymar é melhor, né? Depois do Santos, vem aí o Mirassol, que tá chegando na Série A. Nunca jogou a Série A. Perdeu a primeira. Jogou até bem a primeira. Empatou a segunda contra o Fortaleza. E fez seu primeiro ponto na história da Série A. Fez seu primeiro ponto na história da Série A. Aí vem o Sport, que foi... Mano, o que fizeram com o Sport hoje é coisa de pensar em parar campeonato. E pensar assim, não, esse árbitro... E outra, o pior é saber que daqui a uma semana, esse mesmo árbitro pode estar apitando o jogo do meu time. O árbitro do VAR pode estar apitando, pode estar no VAR no meu time, contra o meu time. Isso que eu fico pensando, entendeu? Ou contra o teu time, ou contra qualquer outro time, mano. Esses caras não sabem apitar, mano, na minha opinião. Os caras são muito fracos, muito fracos. Não tem como. Depois vem o Atlético Mineiro, que... Eu assisti Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro cria volume, mas não faz gol. Tem volume de jogo, cria muita chance, mas não faz gol. Tá na zona de rebaixamento por enquanto. 2 rodadas, mas o Atlético Mineiro briga lá pra Libertadores, tem um bom time, mas não faz gol. A verdade é essa. Aí vem o Vitória, que não tem nenhum ponto. Não tem nenhum ponto e vai pra tu. Campeonato Brasileiro, hoje jogou contra o Flamengo. Semana que vem pode pegar um Palmeiras, ou pode pegar um Corinthians, ou pode pegar o próprio Mirassol em São Paulo. É muito difícil, é muito difícil. Então, tem que ganhar os jogos que conseguir, dar a vida, porque para ser campeão é muito difícil. Para cair, não é muito difícil não, beleza? Ó, essa é a segunda rodada do Brasileirão. Obrigado aí, mano. Quem não me segue aqui, mano, me segue aqui, ajuda aqui no meu trampo. Ajuda aqui, dá moral pra nós no meu trampo aqui. Segue nós, deixa o like aí nos vídeos. Beleza, minha tropa? Tamo junto, um abraço e é nóis. Lembrando, vídeo... todo dia, antes ou depois das 7. Mas todo dia tem vídeo. O Flamengo tá ocupando ali, ó, a 6ª posição. Uma posição fictícia, porque o Flamengo é o dono do campeonato. Vai ser o campeão.